Então, vamos saudando os benfeitores, amigos que nos amparam, nos inspiram e nos preparam para mais essa conversa filosófica, para mais essa reflexão dos assuntos trazidos para nós através da doutrina espírita. Vamos pedindo a bênção a Jesus, nosso Mestre, ao Pai de bondade, pedindo seu amparo, seu fortalecimento, para que sejamos claros e possamos levar entendimento e ajudar um pouquinho mais, né, no passo aí no nosso processo evolutivo. Assim seja. Deixa eu pôr ok, senão ele me tira da reunião, né? Então vamos lá, hoje nós vamos falar do jugo leve, né? O jugo leve todo mundo já conhece, que é uma frase de Jesus, né? Então vamos primeiro pensar o que seria esse jugo leve? Por que nós vamos falar desse jugo leve que Jesus mencionou lá no Novo Testamento? Então, nós sabemos que Jesus, ele trouxe uma série, né, de ensinamentos, uma série de máximas evangélicas para a gente, e esse momento da chegada de Jesus é, na verdade, um marco espiritual para a humanidade, né? Jesus vai trazer um edifício com essas máximas, trazendo ensinamentos, esclarecendo para a gente, mas ele não vai trazer tudo, né? E ele vai dizer, inclusive, que não dá para ensinar tudo para a gente, para a humanidade, naquele momento, vai ensinar muitas coisas por parábolas, mas ele vai dizer também que vai pedir para o Pai enviar o Consolador prometido. E aí o Consolador vai explicar para a gente, vai esclarecer muita coisa, né? E vai inclusive lembrar, porque ele sabia que nós iríamos esquecer muita coisa que ele havia trazido. Então, nesse momento, esse tema foi escolhido justamente para a gente retomar, buscar entender o seu sentido teórico e, mais importante ainda, a aplicação disso na nossa vivência. Porque quando Jesus traz essas máximas evangélicas, ele está trazendo para a gente aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Não é para ficar só na teoria, é teoria e prática. Então, nós vamos caminhar dessa maneira, tentando entender essa máxima que ele traz e ver como que a gente aplica essa máxima na nossa vida, na nossa vivência. Bom, Jesus, na verdade, ele faz um convite, né? Quando ele fala, vinde a mim, ele está convidando a gente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está lá em Mateus. Então, ele está convidando a gente, nós que estamos cansados e oprimidos, e ele sabia que nesse momento nós chegaríamos nesse ponto dessa maneira. Aí ele fala: vem que eu vou aliviar esse peso. Esse peso vai existir até porque Jesus falou: meu reino não é desse mundo, aqui vai ter muito choro, muito ranger de dente, a felicidade não está aqui. Mas ele fala: vem, né, comigo, que eu posso aliviar esse cansaço, essa opressão. Então, procuramos entender isso como um convite que Jesus está fazendo para a gente, para aliviar um pouco as agruras, né? O peso da vida, do dia a dia, das coisas que acontecem no mundo de uma maneira geral. Então, vamos ao conceito de jugo, né? Todo mundo aqui sabe o que significa jugo, que é aquela madeira que a gente põe no animal para que ele fique emparelhado e os dois façam o mesmo trabalho, o mesmo caminhar. Mas o jugo, esse conceito de jugo, esse termo jugo, ele tem uma história, tá? Ele vem de várias situações. Então, quando Jesus usa jugo, a gente já associa
com essa etimologia, mas ele tem um histórico. Na verdade, chamava-se jugo ignominioso, ou seja, o jugo da vergonha, né? Antigamente era uma lança colocada sobre duas cravadas, né? No solo, sobre duas outras lanças. E aí os inimigos derrotados, desculpa, gente, é que eu estou fechando as coisas aqui, porque o povo está entrando, né? Os inimigos derrotados, eles tinham que passar por baixo dessa lança. E era uma cerimônia degradante, porque eles tinham que passar por baixo dessa lança, seminus, e ouvindo insultos, porque eles tinham perdido a guerra. Eu achei uma imagem na internet, mas eu achei muito forte a imagem. Falei, não, não vou pôr essa imagem para os meus queridos, não. Então, para vocês terem ideia do que está sendo falado aqui, imagina aquela dança da cordinha, que você pega a cordinha, estica, um segura de um lado, outro do outro, e as pessoas vão passando. Só que naquela época, quem que passava? Os soldados que tinham perdido a guerra e passavam seminus, e eles recebiam chicotadas, insultos, então era chamado de jugo ignominioso. Porém, lá no pensamento hindu, né, essa palavra jugo, ela tem um outro sentido. Olha que interessante, né? Tem o sentido de unir, de juntar debaixo do jugo. Então, o jugo no pensamento hindu, ele tem uma ideia de disciplina, de meditação, harmonização, estar junto, unificar no sentido de tomada de consciência, né, da união com Deus, ou seja, a união do homem com Deus. Então, estão juntos, né? Mas eles estão unidos no sentido de harmonizar, de unificar e tomar a consciência de Deus e através dessa manifestação com o princípio, essa união com o princípio. Então, o jugo, ele tem duas simbologias, né? A primeira é de servidão, de opressão, de constrangimento, como eu falei inicialmente para vocês. A segunda é assim, de disciplina, escolha voluntária, né? Que conduz o domínio de si mesmo, ou seja, essa união interior com Deus. Então, ele vai ter dois sentidos aqui. A questão é qual é o sentido que Jesus está tomando, né? Bom, então vamos ver para a gente poder entender qual o sentido que Jesus utiliza no uso do termo jugo. O jugo vai aparecer, esse termo, tanto no Antigo Testamento, e depois Jesus resgata essa ideia de jugo, esse conceito de jugo. Então, no Antigo Testamento, o jugo vai ter vários sentidos, vários significados. Então, por exemplo, escravidão e opressão. Por quê? Porque o povo de Israel, eles vão sentir o peso do jugo egípcio, eles vão ficar muito tempo nessa servidão e sofrimento, né? Que vai ser imposto pelos egípcios ao povo de Israel. Então, nesse sentido, é um sentido de escravidão, de opressão, é um povo que vai ser escravizado, vai ser oprimido. Lá em Deuteronômio também, né, tem essa ideia negativa, mas aí a ideia é a desobediência a Deus. Então, Deus vai alertar esse povo, né, da opressão e da submissão a outros deuses. Então, era um único Deus que seria amado. Então, outros deuses que eles cultuassem, eles sofreriam escravidão e opressão. Também a ideia de submissão e obediência, está lá em Levítico, né? Deus vai prometer ao povo de Israel que vai libertá-los do jugo dos egípcios, né? Mas eles vão se tornar servos, então vai mudar, vai demonstrar uma mudança, né, de opressão. Deus vai libertá-los da opressão externa e eles vão se submeter à vontade divina. Então, é liberta dos egípcios, e aí eles passam a se submeter à vontade divina.
E lá em Deuteronômio também, o jugo de Deus é descrito como algo bom e benéfico. Então, quando ele liberta esse povo da opressão externa, a submissão à sua vontade é algo bom, não é algo ruim, né? Porque o termo submissão, ele é meio pesado, mas é algo bom, é a obediência à lei de Deus, é a aliança entre Deus e o povo. Então, é essa submissão nesse sentido positivo. E ainda no Velho Testamento também aparece jugo com a ideia de união e trabalho conjunto. Então, lá tem um exemplo lá em Isaías, né? Onde o jugo de Zebulon e o jugo de Naftali são mencionados. Zebulon, ele era filho de Jacó, sexto filho de Jacó com a primeira esposa. Ai, estou morrendo de calor aqui, desculpa, gente, com a primeira esposa. E tinha as 12 tribos de Israel. Jacó comandava, né? Zebulon, desculpa, comandava uma tribo de Israel. E aí Jacó vai ter o sexto filho também com uma serva chamada Bila, que é o Naphtali. E aí Zebulon e Naphtali, eles vão se juntar, cada um comanda uma tribo. Eles vão se juntar e a partir dessa união vai surgir aí o trabalho conjunto. Então, o jugo aí é essa ideia do trabalho conjunto, a união. Então, eles vão juntar a habilidade, a bravura, a velocidade, a generosidade, eles vão juntar para fortalecer essa tribo. Então, aí, ainda no Velho Testamento, é essa ideia de união, de trabalho conjunto. Então, como a gente pode ver, no Velho Testamento, o jugo vai surgir de várias maneiras, com várias interpretações. Vai depender do que está sendo colocado ali, da interpretação de quem está lendo, tá? E o jugo de Jesus? O jugo de Jesus ele vai aparecer já no Novo Testamento, né? Aí o jugo de Jesus, no Novo Testamento, Jesus vai usar esse jugo de maneira assim bem singular, né? Então é o convite, como eu falei lá para vocês. Então Jesus vai usar o jugo como um convite para as pessoas cansadas, para as pessoas sobrecarregadas. E ele fala: sobrecarregadas a tomarem sobre si o seu jugo, que ele define como suave e leve. Então, ele faz um convite para que as pessoas tomem o seu jugo. O que significa isso, tomar o seu jugo, né? Ele está dizendo, ao invés desse jugo pesado, esse jugo da opressão, ele está falando que é descanso, é leveza, é entendimento. E esse jugo, o que, que é? São os seus ensinamentos. Jesus está convidando a gente a viver e seguir os seus ensinamentos, e ele vai dizer que quando nós seguimos de acordo com a sua vontade, com os seus ensinamentos, com o seu entendimento, aí sim esse jugo vai ser leve e suave. Então, o convite é isso: o convite é seguir o jugo de Jesus, que são os seus ensinamentos, as máximas evangélicas que ele trouxe. Então, é preciso a gente analisar esse significado lá na Bíblia para a gente entender que esse jugo não representa nem sofrimento, nem opressão, tá? Os outros vão ser no sentido de submissão, mas aí Jesus está falando que é a união, esse convite para uma vida mais leve e mais plena. O problema é como fazer isso. A questão é essa, né? Como fazer isso? Porque a gente lê a máxima, né? Nós lemos o convite logo no começo, mas como que a gente faz isso? É isso que a gente vai procurar entender como que a gente segue esses ensinamentos de Jesus. O que é difícil, gente. Ninguém está dizendo aqui que é fácil, que vai ser daqui para frente eu vou passar a ser feliz, porque não, é difícil os ensinamentos, porque exige da gente uma mudança, uma transformação. Jesus traz esses ensinamentos, mas ele fala: olha, para você seguir esse ensinamento, você tem que mudar, você tem que se transformar, tem que se reinventar, né?
Bom, então como que a gente começa a entender esse jugo no sentido de algo positivo, esses ensinamentos? Então vamos falar de vida futura, né? Falar de vida futura é muito interessante. Essa é uma visão que vai ajudar bastante a entender por que que esse jugo é leve, porque ele traz essas máximas, como eu falei lá no começo, máxima espiritual. Então Jesus vai abrir um pouco mais a cortina para a gente. Então, ele vai falar muito da vida futura, não diretamente, depois ele vai enviar através do Consolador Prometido, mas ele já dá aquela ideia, né, do reino do meu Pai, o reino de Deus. Então, ele está falando, existe uma continuação. Bom, na filosofia antiga, né, os filósofos eles diziam que a vida nada mais é do que uma preparação para a morte. Essa ideia de preparação para a morte não é uma ideia mórbida. Eles entendem assim: nós nascemos e nós vamos viver aí essa existência, mas nós vamos morrer. Então, essa existência a gente está se preparando para a morte, né? Tanto é que Sócrates vai falar quando antes de tomar o veneno, né? Ele vai dizer: Mas eis a hora de partir. Eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo? Ninguém o sabe, exceto os deuses. Então, quando Sócrates faz essa fala, ele está falando, ele está dando para a gente, né, a visão de mundo que ele tem. Nós nascemos para a morte, então, quem vai ser mais feliz? Eu que vou morrer ou vocês que vão ficar aí, por aí, né, na vida ainda? Então, o que a gente precisa pensar? Que a gente estuda, faz uma faculdade, consegue um bom emprego, né? Vai ser condecorado, vai receber honrarias, mas e depois? A pergunta é: e depois? O que que vai acontecer depois de tudo isso? É uma pergunta que deixa a gente um pouco preocupado, né? A própria Simone de Beauvoir, ela no final da vida, na sua obra, agora esqueci, já falo para vocês. Na obra dela, logo no final da vida, ela fala exatamente isso, né? Ela fala tantos livros escritos, tantas peças, tantas pessoas, tantas coisas que eu fiz na vida, e agora? Simone de Beauvoir era uma filósofa existencialista, ela era ateia, né? Esposa de Sartre, e aí no final da vida ela começa a fazer essa reflexão. E agora? Ela não acreditava na vida antes da morte e depois da morte. Por isso que ela para nessa reflexão, porque ela fala: e agora? Depois de tudo isso que eu fiz, agora eu vou morrer e vai acabar tudo assim, né? Do, do, assim, do nada, né? Então, se você não tem essa ideia da vida futura, é exatamente nesse vazio que você cai, né? E depois? Depois, mais nada, acabou tudo, fim. Bom, o existencialismo de Sartre é exatamente isso, como eu falei para vocês. O indivíduo tem uma única existência, né? Não há vida antes do nascimento e nem depois da morte. O pessoal do primeiro ano ainda não chegou. O existencialismo está lá no final do ano, tá? A gente vai, nós vamos estudar o existencialismo ateu e o existencialismo cristão. Aí nós vamos estudar Sartre e Simone de Beauvoir, porque apesar deles terem essa ideia, né, da vida, que não há vida antes do nascimento e depois da morte, mas eles falam da existência, que é algo que é importante também dentro da doutrina espírita. Então, a pessoa, o ser humano, ele tem essa existência, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não importa, mas ele nasce como uma tábula rasa, ou seja, ele nasce sem conhecimento e ele vai ao longo das existências tendo conhecimento e efetuando as escolhas na vida. Quando o Sartre faz essa leitura, ele vai entender que essa não existência antes e não depois vai causar angústia no ser humano. E aí ele vai fazer essa análise da angústia. Lá na obra A Náusea, né, o personagem principal, que chama Roquentin,
ele vai dizer: a náusea me ensinara a verdade. É um personagem que está fazendo um trabalho de pesquisa, e aí, ao longo desse trabalho, ele vai entrar em contato com a verdade dele, com a vida dele, e ele vai entrar em contato com o absurdo, a falta de sentido da vida. Mas aí ele vai se reinventar. Ele vai entender que essa falta de sentido, esse absurdo, na verdade, vai dar a ele a liberdade para ele criar o seu próprio significado, a sua própria existência, se reinventar. Bom, se depois da morte não tem nada, então agora eu preciso fazer alguma coisa para mim, por mim. Tá? É essa a ideia. Evidente, eu não li o livro, tá? Eu fiz uma pesquisa, né? E evidente que ele vai fazer essa discussão, e toda vez que ele entra em contato com essas dificuldades da existência, ele sente náusea. Então, ele sente náusea ao longo do livro, por isso que o livro chama A Náusea, é uma obra do Sartre. Bom, essa angústia o que, que pode acontecer? Quando a gente fala angústia, a gente logo a gente assim a gente se remete a um pensamento negativo. Mas a angústia não é um sentimento negativo. Pelo contrário, a angústia não é ruim, a angústia é positiva. Olha que interessante isso, né? Então, a angústia ela traz essa inquietação, né? Puxa, eu estou mergulhado no nada, eu estou mergulhado, sabe, sem saber o que fazer. Então, a angústia traz essa inquietação, né, de que tudo é passageiro e que todos estão fadados a morrer. Ponto final, tá? Os que vivem uma vida autêntica abraçam a angústia da morte e a utilizam para fazerem o melhor de suas vidas. Então, a angústia é esse sentimento que vai desestruturar a gente e fazer a gente pensar em relação à vida, em relação às coisas que nós construímos, em relação à nossa existência. Esse ser humano que olha para a angústia e vê que a angústia é algo positivo e que vai, essa inquietação vai ser boa para ele se refazer na existência, esse ser humano ele vive uma vida autêntica, é uma vida verdadeira. Eu vou morrer, tá? Mas eu posso fazer o melhor para mim dentro dessa existência. O ser humano que vive uma existência inautêntica, ele fica fugindo, né, dessa angústia. Não, ela não existe. Ele fica se agarrando às coisas do mundo e ele não olha para a vida futura, porque ele está fugindo dessa angústia, que é uma coisa positiva no sentido de se reinventar. E essa angústia, segundo Sartre, ela vai caminhar com a gente do nascimento até a morte. Tá? Ela é inevitável. O importante é o que eu vou fazer com essa angústia. Bom, o que, que significa isso? Significa que essa angústia vai ajudar a gente a transcender as dificuldades. Olha o Raul Seixas aí, ó. Olha que fantástico, né? Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ele está falando, não, essa angústia aqui, ela vai se tornar algo positivo, né? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar parado. Então, ele tá descrevendo essa transformação, esse positivo que a angústia traz para a gente. Tá? Então, é dolorosa, é difícil, mas é para o nosso crescimento, né? Nossa autodescoberta. Será que eu sou uma caneca? Quando você para e você fica fazendo esses questionamentos, quando você para, é porque é a angústia que toma você. Aí você faz esses questionamentos, né? E aí você pode encontrar a liberdade, né? Para se recriar dentro da existência, tá? Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Acrescentar aí alguma coisa? Tá tudo ok? Bom, então vamos lá. Bom, o espírita não deve temer a morte. Por quê? Que o espírita é melhor que os outros? Não, porque o espírita, né, ele tem a ideia da vida futura.
Ele vai sentar, ele vai estudar, ele vai ler as obras e ele vai encontrar lá que Kardec, principalmente no livro O Céu e o Inferno, ele vai tratar do problema da morte. Ele vai tratar que a morte ela faz parte da vida. Então, essa ideia de que acabou tudo, ela não vai causar essa angústia, né? Segundo o seu ponto de vista, o espírita não teme a morte, porque a vida deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Ele entende que é uma lei natural. Ele precisa entender isso, por isso que ele está lá lendo, estudando, pesquisando. É uma lei natural. Quando você entende que é uma lei natural e que a vida continua, ou seja, continuamos individualizados, sujeitos ao progresso, mesmo na ausência da vestimenta física, isso alivia essa angústia. Isso nos faz abraçarmos o jugo leve de Jesus. Quando a gente tem esse entendimento, porque quando Jesus ele envia o Consolador Prometido, está lá no Consolador Prometido que ele está dizendo, está falando da vida futura. Então, esse é o jugo leve, é essa maneira de ver as coisas, né? Que alivia, que suaviza a existência. Então, por que o jugo é leve? Uma pessoa que recebeu um pequeno conhecimento da vida futura vai se conscientizar que a verdadeira vida não é a vida material. E por isso trata as dificuldades com outros olhos. Então, a ideia da vida futura faz com que a gente olhe a realidade, todas as dificuldades, a gente para e olha o mundo, nossa, gente, o mundo está de ponta cabeça, né? A gente para, olha o mundo, mas a gente olha com outros olhos. A gente sabe que nós estamos aqui numa condição de transformação, de crescimento, de aprimoramento. Então, o nosso olhar é diferente. É justamente esses outros olhos a dimensão de uma vida futura que torna o jugo leve. Então, por isso que Jesus fala: venha, eu vou enviar o Consolador prometido, vou pedir para o Pai enviar, e aí vocês vão entender por que, que o meu jugo é leve. Né? Ele traz essa visão de futuro, faz-nos caminhar na terra. A gente sofre todas as agruras, não estou dizendo que a gente não sofre, não, a gente sofre sim. Nossa, tem hora que você pega a cabeça e fala: eu vou bater na parede agora. Mas você sofre com outros olhos, com outro entendimento. O peso dessas agruras é diminuído pela posse do conteúdo espiritual. Então, esse conteúdo espiritual que Jesus deu início quando ele veio, e depois ele vai completar essa caminhada com o Consolador Prometido, é isso que ele está trazendo, essa visão de vida futura, que vai ser esse jugo leve. Por isso que ele fala: o meu jugo é leve, é suave, pode vir, né? Faz o convite, pode vir. Você vai entender e vai ficar tudo mais leve. Não estou dizendo que não sofreremos. Não estou dizendo que as coisas são difíceis e pode ficar muito mais. Mas ainda assim a gente consegue suportar tudo isso. Esse conteúdo espiritual fornecido pelos espíritos superiores que desejam a evolução de toda a humanidade. Aquele que olha do ponto de vista espiritual tem uma visão mais ampla. E olha, gente, nós estamos aqui, sentados, conversando, discutindo e estudando, né? Mas vai chegar um momento, daqui 2 dias, daqui uma semana, daqui um ano, para cada um vai chegar um momento aonde nós vamos perceber que nós estamos com uma visão mais ampliada das coisas. E aí nós vamos ter mais paciência, ter mais entendimento, ter mais clareza da existência. E aí é aquela ideia, né? Daquele homem que está na montanha, aí ele vai ter uma visão mais ampla, enquanto que aquele ainda que está no pé da montanha ainda não consegue vislumbrar esses horizontes do homem que amplia a sua visão. Por isso,
ir a Jesus, porque é verdade, esse jugo é leve, porque ele vai ampliar a nossa visão, ampliar o nosso entendimento. Bom, lá na questão 920, Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Os espíritos falam não. Não, não pode, né? Nós estamos num planeta de prova e expiação, e a gente pode suavizar os males. Ainda não seremos felizes, porque aqui não é um planeta da felicidade completa, mas a gente vai chegar lá, evidentemente, né? Mas a gente pode suavizar os males e ser tão feliz quanto possível na Terra, tá? Como que a gente faz isso? Nossa, como que a gente suaviza esses males todos? Tá? Quem que vai ensinar a gente? Quem que vai orientar a gente? Quem que vai esclarecer a gente? A filosofia. Olha que fantástico, né? O jugo leve, ele está lá na filosofia. Bom, essas correntes, todo mundo aqui, primeiro ano, semana passada, fez uma visita, né, no período helenístico. É o período de transição entre o período clássico e a Idade Média. A semana passada, quinta-feira, os primeiros anos tiveram essa aula sobre o período helenístico. E todos vocês aprenderam ou entenderam que esse período é um período que traz um patrimônio para a humanidade. Eles não vão ficar presos às reflexões como Platão, como Sócrates, né? Platão, ou Sócrates falando pela boca de Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, a postura desses filósofos desse período é uma postura onde eles vão pegar esses filósofos, eles não vão abandonar os filósofos do período clássico, mas eles vão pegar esses filósofos, todas essas questões de felicidade, de amor, de ética, e eles vão trazer essas questões e tentar relacioná-las à vida cotidiana, à felicidade individual. Então, nós podemos ser felizes aqui? A completa, não, mas a gente pode suavizar. E aí, esses filósofos do período helenístico, eles vão trazer como a gente pode tentar suavizar. Então, eles vão dizer a importância do cuidado com a alma, desenvolver a vida virtuosa, a virtude do Aristóteles, né? Equilibrada, é um caminho para a felicidade. O papel da razão é fundamental ser racional, ser equilibrado para buscar essa felicidade. A razão é um elemento fundamental nessa busca dessa felicidade, até porque é a partir desse pensamento, né, dessa razão, que a gente vai entender o que é bom, o que é mal, para a gente poder suavizar esses males. A busca pela tranquilidade interior, eles propõem esses filósofos, né? A tranquilidade do interior, apesar que a gente tem os sofrimentos, as dores, as incertezas, mas a gente precisa buscar essa tranquilidade interior para a gente poder buscar essa felicidade. E a ética é central nessas reflexões. Tudo isso que eles estão propondo pela busca da felicidade envolve a razão e a ética, tá? É necessário que esses dois elementos estejam nessa discussão, nesse diálogo, né, entre eles, para que a gente possa definir os princípios éticos e aí aplicar esses princípios éticos de forma racional para guiar as nossas ações e a gente ter uma vida virtuosa e feliz. Bom, Angela, isso é fácil, né? Mas como que a gente faz isso? Essa é a questão. E aí, cada corrente vai trazer uma ideia de como a gente pode fazer isso. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte: primeiro, não é uma questão passiva, é ativa. A proposta deles é ativa, no sentido de prática no cotidiano. É ativa.
Essa é a primeira questão. A segunda questão não é dogmática, não é dogma. Ninguém está trazendo aqui uma fórmula para a felicidade. Então, não é um dogma, uma verdade absoluta, mas são caminhos que nós podemos percorrer para poder suavizar esses males. Então, nós vimos lá algumas correntes, nós vimos o epicurismo. Então, o epicurismo vai propor assim: essa busca da felicidade tem que ser através da moderação, da ausência de dor. A gente precisa controlar as nossas emoções, os nossos desejos, evitar os sofrimentos desnecessários. Então, é esse autocontrole. Para você se controlar, você tem que ter o conhecimento de si. O controlar as emoções é controlar as paixões. Nós vimos lá em Platão, né, a necessidade do controle das paixões. São necessárias, são boas, mas nós precisamos controlar essas emoções, essas paixões. O estoicismo também vai propor uma vida onde você exercite a virtude aristotélica, né? O meio termo, o equilíbrio para poder ter uma vida mais suave, né? Viver através da ética, nos preocupando apenas com o que podemos transformar. O que não podemos transformar, não devemos nos preocupar. É muito interessante isso, né? Porque a gente se preocupa justamente com aquilo que a gente não pode se transformar, né? Que me deixa de cabelo branco, eu fico louca. Você não pode transformar. Você não pode evitar a velhice, não tem jeito. Nós vamos envelhecer, né? Quem não envelhece é aquele que morre antes. Então não adianta você se preocupar, não adianta você ficar procurando aqueles cirurgiões, não, a plástica dele é melhor, a plástica. Não, você vai envelhecer. Então a ideia é envelhecer da melhor maneira possível, procurar envelhecer, é com isso que tem que se preocupar, porque você não vai poder mudar, transformar essa preocupação. O ceticismo questiona a possibilidade do conhecimento absoluto e defende a suspensão do juízo. Se eu não conheço, se eu não tenho como chegar a uma verdade, não adianta eu ficar falando o que eu acho, o que eu não acho. Suspende o juízo. Por quê? Porque aí te acalma, te alivia. Eu não tenho conhecimento da verdade. Então, suspende o juízo em relação àquilo que você está tentando analisar, ou seja, né, fica em stand-by, como a gente fala, né? Porque se você não conhece, você não pode emitir juízo. Busca a ataraxia através da recusa de dogmas. Isso é muito importante, né? Porque dogma é o que não falta por aí. Então, a ideia é questionar o dogma, né? Então, se aquele dogma não está de acordo com os meus princípios, eu não vou ficar discutindo, eu vou deixar, né? Suspender o juízo e vou procurar a felicidade, mesmo não podendo emitir um juízo sobre aquela determinada situação. E o cinismo, né? A quarta corrente, eu trouxe as quatro que nós vimos na semana passada, né? O cinismo defende uma vida simples e autêntica. Olha que interessante, né? O supérfluo. Para que o supérfluo? Para que aquilo que é desnecessário? Tem que ser simples, autêntica, livre de convenções sociais e desejos materiais. A gente precisa ter esse controle, né? Porque agora saiu o A14. Quando saiu o A16, não vejo a hora, porque eu vou comprar. Isso, por que que você vai comprar? Porque a câmera dele é melhor. É necessário? Isso é supérfluo, né? É desejo material. A gente precisa se libertar disso. As convenções sociais, a sociedade impõe como que você tem que ser, como que você deve viver, em que você deve acreditar. Algumas vezes até vai de acordo com aquilo, né? Vai de encontro com aquilo que você quer, mas algumas vezes não, elas não estarão de acordo. E aí, você vai se debater? Não, né? O importante é você buscar essa felicidade, essa ataraxia, tá? Prega a autarqueia, estado de espírito ou percepção de plenitude, o entendimento que o ser humano ele é pleno, ele é completo, ele é inclusive autossuficiente, né? Então a gente precisa ter essa percepção e entender que aquilo que é
a mais, que é supérfluo, é desnecessário e só vai provocar angústia, tristeza, e não traz a felicidade. Viver de forma ascética, com trabalho e o exercício. Então, eles não estão propondo algo passivo. Eles estão propondo algo que se movimente. Então, essa forma ascética é você se concentrar, refletir, pensar em você enquanto ser humano, nas suas decisões, naquilo que você quer, trabalhar, se exercitar, e o exercício também daquilo que você pensou, daquilo que você questionou, daquilo que você entendeu. Então, essas correntes filosóficas, de novo, isso não é dogma, tá? Isso não é receita pronta, mas eles vão fazer algumas sugestões para que a gente possa viver de uma maneira melhor, de uma maneira mais feliz, suavizar os males. Esse também é um caminho para que a gente possa entender esse jugo leve de Jesus. Então, Jesus traz a ideia de jugo leve, convida a gente, e aí ele traz alguns caminhos que nós podemos seguir. E esses caminhos, alguns estão na filosofia, principalmente no exercício da razão e da ética. Então, na questão 922, Kardec pergunta: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um, tá? Relativo ao estágio evolutivo que você se encontra. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Então, olha a resposta dos espíritos. Os espíritos vão dizer sim, tá? É, para a vida material, aposto o necessário. Aquilo que não é necessário é supérfluo e você pode dispensar. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro, ou seja, a fé na vida futura. E a consciência pura é o exercício racional que nós precisamos fazer todos os dias, o exercício da razão, né? Para que a gente tenha essa consciência pura e alcance a felicidade, tá? Bom, obediência e resignação. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 9, no item Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 8, Kardec vai, e os espíritos eles vão trazer. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Quando você vê obediência e resignação, normalmente as pessoas confundem, né? A obedecer sempre, né? E não pensar, não ter o sentimento, né? Aí eles vão explicar. A obediência é o consentimento da razão. Olha a razão aí novamente. Então você reflete, você questiona, você entende, e aí você consente, mas é um consentimento da razão. Eu estou entendendo esse consentimento. Aliás, eu estou consentindo porque eu estou entendendo, eu estou obedecendo porque eu estou entendendo. E a resignação é o consentimento do coração. Então, eu estou entendendo, por isso eu obedeço com amor, com leveza, com paciência, com entendimento, que é a resignação, é o consentimento do coração. Então, quando a gente fala assim, ah, eu não quero envelhecer. Não, você tem que entender que você vai obedecer essa lei, né? E todos vamos envelhecer. Então, envelheça com amor, com o coração. É isso que significa o jugo leve de Jesus. Essa obediência, que é o consentimento da razão, e a resignação, que é o consentimento do coração. Aí sim, o jugo vai ser leve e vai ser suave, tá? Gente, é isso, né? A bibliografia, Kardec sempre, e agora eu vou voltar com vocês, porque eu quero falar para vocês. Opa.
Espera um pouquinho aqui. Nossa, eu apertei uma coisa aqui que eu saí. Eu quero voltar. Ah, peraí. Gente, eu não estou conseguindo voltar. Vocês estão me ouvindo? Alguém fala comigo? Sim, Eu estamos te estou ouvindo sim, ouvindo, eu Angela. estou Sim. ouvindo. Tá, mas eu não estou conseguindo voltar. Deixa eu apertar o ESC aqui. Interromper compartilhamento. Agora sim. Então vamos lá. Por que que eu escolhi esse tema? Porque, como eu falei para vocês, né? Eu estava falando no começo, o mundo está de ponta cabeça, tá mesmo? Muita angústia, muita preocupação, na iminência de uma terceira guerra, e a gente está assim, né? A gente está muito preocupado. Nós estamos muito preocupados e isso tira a, 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 a tranquilidade da gente, tira a tranquilidade da gente. Então, mas a gente precisa estar tranquilo para ter entendimento dessa situação e para ver como é que nós vamos nos comportarmos nessa situação. Então, eu entendi que está gerando angústia mesmo, né? Até pelas conversas que a gente tem aqui, a gente percebe que está gerando angústia, está gerando preocupação. Nós temos filhos, nós temos sobrinhos. Que mundo que eu vou deixar para esse filho? Que mundo que eu vou deixar para esse sobrinho? Então, a pergunta foi assim: o que nós estamos fazendo para deixar um mundo melhor? O que nós estamos fazendo? É difícil, é um movimento difícil. Então, eu comecei a pensar na doutrina e falei: a doutrina traz essa ideia de suavização dessa questão pesada que nós estamos vivendo, porque nós estamos sofrendo uma mudança de paradigma mundial, né? É aquela coisa, cai um império e emerge outro império. Isso a gente pode ver ao longo da história da humanidade. E nós estamos passando por essa mudança de paradigma. Pesado, difícil, nós nunca tínhamos vivido isso até então. Então, eu entendi que a doutrina, ela traz esse entendimento, ela traz esse esclarecimento quando Jesus fala do jugo leve, quando Jesus falou da vida futura. Então, isso acalma o nosso coração, isso transmite uma paz que a gente pode entender que é assim, não vai acabar aqui, não é aqui que é o fim de tudo, e nós podemos fazer alguma coisa no sentido de acalmar o coração, de aliviar isso. E aí eu falei, o que que a gente faz? Então, o que que a gente pode fazer? Isso, de estar aqui, reunido, conversando, discutindo. Então, foi por isso que eu trouxe esse tema. Eu falei, vamos falar disso, né? Dessa angústia que às vezes assola a gente, mas nós temos esse momento e o momento de aula também, esses momentos de encontro, aonde nós podemos falar um pouco, acalmar o nosso coração, aliviar a pressão que é grande e ser um pouquinho feliz, né? Suavizar os males. Foi por isso que eu escolhi esse tema. Agora eu queria ouvir vocês um pouquinho. Ângela, boa Oi, noite. boa Boa noite, noite, Ana é Ana Cristina. Cristina que está falando. Sim, Nossa, muito, muito bom a sua reflexão, sabe? Porque o jugo leve é uma coisa assim que a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade de entender, de trazer isso para o nosso dia a dia, né? E eu acho que você foi bem feliz na escolha desse tema, né? E ver também que essas correntes filosóficas ajudam a gente a entender mais, não é verdade? Nossa, eu gostei dessa frase aqui, o que não podemos transformar, não podemos nos preocupar, né? Então, são tantas coisas que a cabeça, como você falou, está tudo tão, tão mudado, tão... você quer, de certa forma, fazer alguma coisa, né? Para tentar aliviar esse peso que a gente está sentindo.
Mas aí, como você falou, o Espiritismo ele traz esse consolo para o coração, né? Para que a gente possa ter um pouco de serenidade, porque está em transformação, né? Nós estamos em transformação, né? Então, eu acho que você foi bem feliz no tema de hoje, eu gostei bastante. Muito Obrigada, obrigada. obrigada. Essa frase que você falou, ela é da oração da serenidade, né? Na Ah, verdade, na sim, Idade isso. Média, essa oração ela foi escrita por um padre no século XX, mas ela é Certo. bastante estudada na Idade Média. A serenidade, o que eu não posso mudar, eu não vou mudar. Agora, eu Isso. posso sentar aqui e conversar com algumas pessoas e falar de Jesus, falar. Eu particularmente adoro falar de Jesus, né? Falar de Aham. Jesus, falar do jugo leve. Então, essa frase, ela vai aparecer na Idade Média, ela vai ganhar muita força na Idade Média. Aí no século XX, esqueci o nome do padre agora, ele vai Aham. escrever essa frase, exatamente isso, tirando da filosofia. É fantástico isso, né? Bem legal. Nossa, nossa, eu gostei muito, viu? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, vocês também. Mais alguém? Só para Ficou todo dizer, mundo. viu, Ângelo? Oi, Gabriel. Bem, Ângela, Gabriel. Só para dizer que realmente no momento que nós estamos vivendo hoje no mundo, como você falou, né? O tema é bem propício, né? Hoje nós estamos num momento onde quem fala mais porcaria tem mais sucesso, sabe? E o jugo é exatamente ao contrário disso. Então a razão está longe desse momento, sabe? Infelizmente, né? É complicado isso, mas é bem esclarecedor aí, tudo que você falou aí. Ele torna-se mais leve na medida que a gente faz o exercício da razão para entender. Até esse termo obediência, né? Que é muito legal isso aí que você lembrou. Ahn, há, por exemplo, na sociedade pessoas que não entendem, né, a revolta de jovens a sistemas e poderes iníquos e tiranos, né? E há outros que falam, não, são eles é que têm essa rebeldia, né, para questionar e criticar esses sistemas, né? Então deixa eles à vontade, né? Só que nesse meio todos se ensinam que a obediência é uma coisa ruim, porque você está obedecendo a instituições que não são boas, né? Por exemplo, nas suas atividades, né? Por exemplo, as guerras dos militares, essas coisas todas. Só que aí você bem lembra que a obediência com razão ela é bem-vinda para nós, né? E é o que não se faz hoje. Hoje a gente obedece cegamente a um monte de dogmas, a um monte de orientações de líderes farsantes, entendeu? Tá complicado isso. Mas muito bom o tema, adorei, viu? É por isso que eu falei, né, quando eu fui falar dos filósofos, por isso que eu falei, não é receita pronta, não é verdade única, não é dogma, são caminhos que nós podemos seguir para tornar, suavizar a nossa existência, né? É nesse sentido. Tudo bem? Todo mundo ficou quietinho? É para pensar, né? A reflexão é isso mesmo, a ideia é essa, a gente discute aqui, reflete aqui, e depois a gente vai para casa e pensa mais um pouco para a gente poder suavizar a nossa existência. Bom, Eliane, acho que ninguém mais quer falar. Paulo, você quer falar alguma coisa? Esquecido do colega. Tá Então, fechado o eu microfone. acho que, de certa forma, inclusive você complementou o que nós colocamos na reflexão anterior, né? Na, na segunda-feira passada, nós falamos de felicidade, né? E fizemos uma caminhada aí pelos conceitos de felicidade, sob o prisma filosófico, digamos assim, né? E hoje você trouxe, de certa forma,
uma apreciação mais suave, né? Mais abrangente e dentro da doutrina, né? E o que eu acho que o Gabriel falou aí da questão da submissão, né? Então, aí tem aquele famoso filósofo que as pessoas não gostam muito de, né, comentar sobre, né? Mas que é aquela condução de rebanho, né? Hoje, de certa forma, nós estamos sempre sendo Ah, conduzidos tá. como rebanho, né? Ou como escravos, né? Escravos no sentido de submissão de ideias, né? E rebanho na condução, né? E quando se fala lá, o rebanho normalmente segue né, o pastor, certo? Agora, a questão é a qualidade do pastor, né? Quando a gente pega, né, o mestre, a gente sabe quem é exatamente o pastor, quais são os valores. Quando as pessoas pegam os pastores que estão por aí, principalmente na mídia, né? Lá vou eu falar de mídia, né? Porque eu não consigo me desvincular muito disso, porque, como o Gabriel falou, esse momento é de preocupação e de irritação o tempo todo. As pessoas estão se deparando com esses pastores, né? Pastor é aquele que conduz o rebanho. Não estou falando de pastor religioso, nada. É aquele que, mas não deixa de ser, né? Em todas né, as religiões e instituições que estão por aí, né? E todos eles vão naquele condicionamento, né? De novo, o famoso Nietzsche aí, né? Para confrontar, né? Essa questão, né? Então, acho que a gente precisa realmente avaliar, né? E ficar muito mais com Spinoza, né? Que tem uma visão muito mais diversificada, mais ampla, mais suave e mais lógica e muito menos dogmática, né? Que as Sim. visões atualmente são muito dogmáticas. O que interessa é esse condicionamento, né? Porque esse condicionamento é manipulado, né? Por um contexto maior de interesses os mais diversos, né? E boa parte desses interesses são interesses da vida material, de opulência, de, né, progresso material, né? Esquecendo totalmente do que já foi colocado, né? A gente sabe que nasceu para morrer, não tem como, né? Isso não pode angustiar, porque nós acreditamos na reencarnação, né? Caso contrário, nós seríamos só os existencialistas e ficaríamos nesse condicionamento, né? Então, acho que a gente tem muita coisa para pensar e refletir e tentar mudar o nosso pensamento, né? Mas é difícil, porque a todo instante você recebe aquelas famosas informações, né, de blocos, né, vamos dizer assim, né, as informações dos grupos que são fechados, que não se comunicam entre eles e que muitas vezes você é obrigado a aguentar, entre aspas, né, porque você tem relacionamento com os dois, né? Aí você dá uma resposta atravessada, o grupo A acha ruim, vai dizer que você está muito propenso ao grupo B. Aí você responde atravessado para o grupo B, de novo, a mesma coisa, né? Então, o cuidado que nós precisamos ter hoje é em relação, né, a essa influência de manipulação da mídia, que a gente sabe o que é, né? Mas, enfim, a gente se deixa levar, essa é a questão, né? Isso é muito forte, é o tempo todo. Isso bate na nossa mente o tempo todo, né? Então a gente precisa parar, fazer uma leitura, se desvincular, né? Buscar um pensamento elevado, positivo, porque senão você fica irritado o tempo todo, né? E revoltado. E aí você quer mudar e também não pode. É, Qual seria, né, o modo, o que você teria que fazer para mudar? É uma mudança, né, primeiro consigo mesmo, depois gradativas e envolvendo as pessoas, nesse pensamento novo, diferenciado, né? Quer dizer, esse deveria ser o pensamento
permanente, né? Mas não é, né? Porque a gente confronta muito as coisas, né? E tem dificuldade, né? De estar, né, seguindo, né, uma norma que precisa ser organizada por nós mesmos, né? Tem que ter disciplina, né? Essa é a questão. É disciplina no pensar, inclusive, né? Não é só disciplina. Ah, eu vou acordar às 8 horas, que é para tomar o café sossegado. 8 horas é para quem é aposentado, né? E depois eu preciso chegar no serviço isso, e depois eu preciso fazer isso. Aquilo. É disciplina mental, né? É esse o ponto, né? A hora É, que esses elementos vêm à nossa mente, a gente precisa ter uma estrutura e uma disciplina mental para ir cortando, né? E excluindo, né? Senão fica realmente difícil. Tá? a Então, Miriam levantou a mão. Você quer falar, Miriam? Desculpa, Paulo, te interrompi. Ah, é pouca coisa. Ah, você mesmo enfatizou isso, né? Que a gente participando de grupos de filosofia, filosofia espírita ou filosofia tradicional, você mesmo enfatizou que a filosofia mostra o caminho, né? Sócrates já falava isso. Se você quiser ter uma vida bem vivida, seja filósofo, né? Porque os filósofos entendem a vida. Eles procuram o caminho do justo meio, procuram o bem, procuram a, a vida pela razão, né? Conformar a vida com a razão, com a natureza. Você falou tudo isso na sua fala hoje. Você foi de Sócrates, passou por todos, pelos estoicos, pelo epicurismo, e voltou, e foi, e voltou, e a filosofia é o roteiro. E se nós temos a filosofia espírita, ela nos sustenta a passar por os momentos mais difíceis. Então, como o Paulo falou, nós somos o tempo todo atacados, né, pela mídia e por tudo isso que a gente recebe. No entanto, se nós formos mais pela filosofia, sermos conscientes daquilo que somos, e se nós podemos evitar ou, como você mesmo falou, da ataraxia, que é procurar a tranquilidade do espírito, e isso o espiritismo nos ensina, né? A cada dia a sua própria aflição. Eu não vou me preocupar com a aflição do futuro, porque a do futuro eu não sei se ela vai acontecer ou não, certo? Então eu tenho que me preocupar com aquilo que eu posso fazer agora, e se eu posso fazer, eu faço. Se eu não posso fazer, não tem como. Né? Como diz aquele velho ditado, o que não tem remédio, remediado está. Hum. Né? Então, você já, na sua fala, você deu uma certa ideia ou o caminho, mostrando que a filosofia espírita ou a tradicional, porque a gente tem as duas na mão, né? O que nós estudamos aqui são as duas. Então, se nós pensarmos, se a gente se deixar levar pela filosofia, e se levar pela filosofia, o que que é? É usar a razão. Né? Usar a razão, nós usamos a razão também aonde? Na fé raciocinada. Isso. Então, nós temos que ter uma fé raciocinada, uma fé no futuro. Nós não estamos ao léu. Tem alguma coisa ou alguém, ou seja lá o que for, dê o nome que você quiser, ou que vocês quiserem, que sustenta tudo isso. Então, nós temos que ter essa fé. Façamos a nossa parte, nem que seja, como Paulo falou, no individual, porque o coletivo fica complicado. O coletivo depende dos outros e os outros são os outros. Hum. Eu não posso decidir pelos outros, eu posso decidir por mim mesma. Por isso que cada um faz aquilo que consegue fazer. Dentro de uma razão, dentro de uma filosofia, dentro de uma escolha que é boa para mim e também para o outro,
não é só para mim. Para o outro que eu digo é qualquer outro, mas é uma escolha racional, uma escolha com raciocínio, né? Com olhar o próximo. O próximo existe, eu não estou sozinha. Então, tudo isso que você falou, se a gente se pautar pela própria filosofia da espírita ou da acadêmica, nós conseguimos ter o que fala o estoicismo, uma tranquilidade do espírito, que essa é a busca, né, deles. É a tranquilidade do espírito e a saúde do corpo. Aí eu estou misturando o epicurismo com o estoicismo. Isso é, eu acho que é isso que a gente tem que começar a perceber quando a gente está estudando filosofia. É fazer o uso da filosofia, né? Como diz lá, a filosofia aplicada. É fazer o uso da filosofia, não é só estudar a filosofia, é pegar a ideia dos filósofos e falar, opa, essa ideia acho que vai servir no meu dia a dia. Vou tentar usá-la. Né? E a ideia dos filósofos acadêmicos está dentro do Espiritismo, porque o Espiritismo se fundamenta na filosofia acadêmica, né, de uma certa forma. Tanto é que nós temos lá Platão e Sócrates e Aristóteles e todos os outros que nos dão essa assistência e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? É, Que nós temos os precursores que vieram antes trazendo essas ideias para que a gente se utilize dessas ideias. As ideias foram feitas para serem utilizadas, não foram feitas para ficar no papel. isso. Elas são feitas para serem utilizadas, né? E a filosofia traz tudo isso. A gente aprende, mesmo com o Sartre, a gente aprende. Mesmo com a Sim, angústia que ele tem, ué, mas tudo bem, nós somos angustiados, mas qual é o outro caminho? Né? É não se deixar angustiar, é procurar a tranquilidade do espírito. É como a gente sempre, como fala, Jesus fala, meu jugo é leve. Jesus passou por tantas e poucas quando ele estava por aqui. A vida dele também não foi fácil, né? Ele teve lá todas as coisas, preocupações, gente, um monte de coisa. Não foi um mar de rosas, muito pelo contrário. Tanto não foi um mar de rosas que ele morreu crucificado, é, né? Mas ele tinha pelo nível dele de evolução, tudo bem. Até aí tudo bem. Mas ele poderia ter chutado o pau da barraca, tranquilo, mas não chutou, porque ele tem fé, tanto em nós como no futuro. exatamente. Jesus espera por nós, ele sabe que nós somos capazes, entendeu? Agora, nós é que temos que acreditar na nossa capacidade. Então, nós temos que ter fé no futuro. Mais alguém? Alguém levantou a mão? Eu vi assim, dois alunos levantaram a mão. Não adianta levantar a mão, gente, eu não consigo nem localizar, tem que me chamar pelo nome. Né, Eu eu tinha costumo. levantado, Ângela. Ah, tá. Mas eu tinha levantado uma questão, né? Leve, parece ser uma coisa tranquilizadora, né? E, na minha visão, Jesus era um rebelde, porque ele não se conformava com aquele padrão pré-estabelecido, né? Tanto é que ele diz, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, né? Mas isso não sem a razão, sem a lógica, sem, não sem a consciência do outro, né? E aí eu percebo, pelo menos, né, o quanto é difícil você ser rebelde e ser pacífico, sem ser passivo, né? A razão traz, para o meu conceito, a razão nos traria essa passividade, não, mas essa paciência, né, de lidar com isso, sem deixar de ser rebelde e consciente daquilo que pode e que não pode ser mudado, né?
mas sem perder a sua objetividade. Só nesse ponto que eu fiquei pensando aqui, né? O pessoal falando, eu estava pensando nisso. Enquanto é importante a gente manter essa rebeldia, ou né, essa reflexão o tempo inteiro de não se acomodar com conceitos pré-existentes. Era isso. Obrigada, Sidney. É o estar no mundo sem ser do mundo, né? Isso, Porque é como se você se blindasse, né? As coisas, isso. como disse o Paulo, elas vêm, a mídia todo dia bombardeia a gente com uma série de informações que pode ou não nos desestruturar, né? Depende de como nós estamos em relação a o nosso entendimento, a nossa razão, a nossa paciência, o nosso estado de espírito, né? Depende muito, isso é certo. Por isso que Jesus conseguiu fazer tudo o que fez de forma pacífica, calma, e falava: não adianta, eu estou aqui, mas eu não sou daqui, não. Era isso, né? Mais ou menos isso. Então é É, isso. Angela, Oi? eu acho importante colocar que, dentro disso que o Sidney, inclusive, colocou, a instigação é a matéria-prima do filósofo. O tempo todo ele está instigando e sendo instigado. Por isso que né, o Aristóteles, né, usava lá o peripatética, né? Por quê? Passar pelo mundo, não sentar numa sala de aula ou num ambiente fechado e ficar expondo conceitos e pontos de vista e tentando conduzir aquele grupo, né? Ou, digamos, a massa, no sentido maior, né? Mas por isso que circulava por todos os espaços para que os pensadores pudessem ser instigados pelos vários elementos que ele ia encontrando no caminho. E o filósofo, o tempo todo, ele está sendo instigado. Se ele não é instigado, ele não pensa, né? Ele não vai elaborar questionamento, ele não vai questionar. Se ele não questiona, estaciona. E aí acabou a filosofia, né? É, É com esse. certeza. Por isso sempre existem dois lados numa moeda, né? Quando um pensa de uma maneira, o outro vem, contesta aquela maneira, acha uma outra forma de ver e Exato. enxergar a mesma coisa de uma forma diferente. E Sim, aí gera esta possibilidade de você estar se reformando, sim. se readequando constantemente a conceitos que você não consegue ser preciso, né? Objetivo e preciso. Acho que a precisão e objetividade é uma coisa que a gente não consegue dentro desses conceitos. Esses dois lados da moeda, ele traz a discussão, o diálogo, né? A interação, na discussão surge o esclarecimento, o entendimento, a colocação de ideias, o debate, que é isso que traz o crescimento do ser humano, né? Lembramos que tudo isso dá certo para os homens de boa vontade, né? Para Sim, os homens de má vontade não dá certo, precisa não. de, precisa da vontade, Gabriel. E conhecimento, Gabriel. Sim, precisa da vontade. Mas É o isso aí. bom é que a gente precisa pensar que hoje nós não temos muitos homens de boa vontade, mas Jesus falou que a gente precisa pensar na vida futura. Porque se a gente ficar só olhando aqui, a gente não chega no alto da montanha e não vê o horizonte, né? De possibilidades. Que nem os Isso que é bom. colegas lembraram aí, né? Os colegas lembraram muito bem, né? Os conceitos, né? O Sidney falou, né? Os conceitos de um esbarrando no conceito dos outros, né? E isso hoje está sendo uma moeda de dois lados de difícil solução, porque cada um se agarra aos seus valores, aos seus interesses, né? Então, na hora que a gente colocar o valor e o interesse maior do todo, do coletivo e da humanidade, aí sim a conversa dá frutos. Na hora que a gente coloca os interesses particulares, poder, vaidade, essas coisas, aí não vai dar fruto nenhum, né?
Então, tipo assim, tem sempre os dois lados da mesma moeda nessa discussão, nessa polarização do mundo, porque as pessoas não querem, não dão o braço a torcer, né? As pessoas querem se impor, né? E para resolver isso teria que ter, em primeiro lugar, os valores universais, né? O Evangelho é um valor universal, as parábolas de Jesus é um valor universal. No campo da política, a democracia é um valor universal. E hoje o que está no mundo hoje, ninguém tá se importando por isso. Está todo mundo discutindo os seus valores, o seu poder, o seu espaço, a sua dominação, né? E aí o jugo não fica leve, entendeu? Fica pesado, né? Porque está no meio o egoísmo, né? Vaidades, né, Gabriel? É o egoísmo, a vaidade, Certo. né? Então, aí acho que orgulho, aí tem o orgulho ferido, né? Aí tem É. todas as nossas. O orgulho e o Aí, egoísmo são dois males da humanidade, né? Nós não podemos nos esquecer que a filosofia em si é feita de complementação e contestação. Então, nós vemos os gregos que alguns se complementam, alguns contestam e têm ideias novas. E isso é o interessante da filosofia e de um passo maior no caminho do pensamento humano. Então, às vezes é bom contestar, às vezes é bom colocar. Às vezes, uma ideia nova que a gente quer contestar, ela traz uma realidade nova. Claro que tudo que vocês falaram realmente é muito interessante e é muito real, mas nós precisamos sempre lembrar que o pensamento humano é feito de complementação do que o outro já pensou ou contestação do que o outro já pensou, para que se chegue. A gente sempre tem que lembrar de Hegel, né? Um cara difícil, mas existe uma ideia, a ideia pode ser contestada e nós chegamos a um ponto comum. O difícil, como todo mundo colocou até agora, é chegar nesse ponto comum, né? Mas a filosofia... Mas, perdão, Pode falar, eu Suzy. falei, eu estava pensando, desculpa, saiu. Eu só estava querendo lembrar que eu acho que a liberdade de ser livre para poder pensar e rever os conceitos, mas você precisa dar um passo à frente. E um passo à frente é pensar o já pensado, mas avançar um pouco a mais, porque senão nós não mudamos. Então, eu acho que precisa ter essa liberdade para pensar e agir, né? Ser livre para poder tomar essas decisões, às vezes sem essas amarras que nós temos ainda de conceitos, né, anteriores. O problema é o materialismo, né? E o problema é que a gente está sempre procurando fora. Não, tem que procurar dentro. Enquanto eu procurar fora, eu não vou achar nada. A hora que eu começar a procurar dentro, aí eu começo a achar as coisas. Porque eu tenho que mudar. O mundo depende de todos, se quiser. Mas isso é uma coisa. Vai acontecer? Vai. Porque esse é a finalidade, né, de mundos melhores. Essa é a finalidade que está lá no Espiritismo. Mas eu não consigo mudar o mundo, eu consigo mudar a mim mesmo. E enquanto eu ficar olhando para fora, vai ficar complicado. Eu sei que a gente está no meio da sociedade, mas a sociedade é a sociedade e eu sou eu. Eu tenho que olhar primeiro para dentro, não é de uma maneira egoísta, não é isso que eu estou falando, não é egoísmo, é conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e os deuses. Então, e não é só um filósofo que fala isso, quase todos eles falam isso. Todos eles chegam à conclusão de que é necessário se conhecer a si mesmo, primeiro para depois conhecer o resto. Certo? Então, eu tenho que olhar para mim. Aonde que eu posso mudar? Eu só posso mudar a mim mesmo, eu não posso mudar outras coisas. Ninguém muda Exatamente. ninguém.
Ninguém muda ninguém. Enquanto a pessoa não se quiser mudar-se, ninguém muda ela. Não adianta, você não consegue. Agora, ela se muda pelo exemplo do outro. Pode ser como a gente sempre fala. Ou então alguma coisa que tocou, ela chegou no fundo do poço, seja lá o que for, ela resolve mudar. Aí ela muda. E aí é o que o Gabriel falou, aí a vontade é mais forte. Porque eu tenho vontade de mudar. Se eu não tiver vontade de mudar, eu não mudo. E ninguém me muda. Eu mudo por mim mesma. Enquanto a gente fica esperando que o milagre venha de fora, nós vamos ficar sempre angustiados dentro. Porque é isso que o próprio Sartre fazia. Ele estava no meio de uma guerra, olhando toda aquela destruição, e ele não conseguia fazer nada. Então ele começou a se angustiar. Todo mundo se angustia. Entendeu? A guerra é uma coisa, tem lá, eu tenho um artigo que eu recebi hoje, fala a guerra justa, eu vou até ler para saber como que é, entendeu? Para saber o que ele está querendo dizer. Nem me lembro o autor agora, mas é um artigo que eu recebi. A guerra é justa? Não sei. Ela é necessária? Para mim, não, mas ela está aí. E eu não posso ficar desesperado, angustiado. Eu posso orar, eu posso desejar, mas eu não posso deixar que aquilo me desestruture. Essa que é a situação. Eu não posso deixar que aquilo que eu sou me desestruture, porque se eu ficar desestruturada, eu não caminho. Aí então É, nada dá certo. Eu não caminho. Aí realmente eu vou ficar parada, porque eu não tenho força interior para caminhar. O que eu preciso é procurar essa força, mas é dentro de mim, não fora de mim. E tampouco vai ter força para transformar o mundo, porque nós somos corresponsáveis pela atmosfera psíquica do mundo, né? Sim, Então, mas é, você deseja isso, quer sim, isso, ora por isso, que é o que a gente pode fazer. exatamente. É aquela tal história, você É, seleciona o seu lixo, você recicla o que dá para ser reciclado, você não desperdiça. Então, você vai fazendo aquilo que é possível fazer na sua escala. exato. Agora, esse pessoal que não percebeu ainda, ou percebeu, mas não quer perceber, aquele que percebe, tapa só com a peneira, ele vai sofrer a consequência da coisa. E o que diz na filosofia que eu li outro dia também, nós somos o quê? Os efeitos colaterais. É você para o mundo e o mundo para você. Só que Entendeu? você para o mundo é fundamental, senão o mundo não se transforma realmente. É consequência, né? Na Sim, realidade. o indivíduo se transforma, ele transforma a sociedade. Essa sociedade transformando, ela transforma o indivíduo. Não tem, é um Exato. ciclo. É, A exatamente. sociedade não se transforma se o indivíduo não se transformar. é. É. A dificuldade está a chegar na síntese. Ah, pois é, pois Ou é. na É consciência o que que a somos seres gente decide. coletivos. A síntese é que está difícil de chegar, né? É esse, pelo próprio conflito, né? Enquanto não Esse, entender, né? Exatamente. esse pessoal que não percebe que está dentro de uma sociedade que é uma coletividade, ele não tem a mínima ideia do que é uma filosofia. Se ele tivesse, ele já pensava melhor. É que a filosofia passa longe dele, entendeu? Já dizia Platão, né? Primeiro seja filósofo, depois vai escolher outra coisa. Então, por isso que fala, a filosofia é o que dá a base para a gente, porque ela faz você pensar. É isso. Mais alguém queria completar, falar alguma coisa? Eu só queria agradecer a senhora, dona Ângela. Mais uma vez a senhora conseguiu levantar uma discussão. Que bom, eu fico feliz, mas eu tenho que A senhora confessar. favoreceu a isso. Eu tenho que confessar que realmente a reflexão do meu colega Paulo
deu uma luz para eu fazer a minha reflexão, viu, Paulo? Muito obrigada. Bom, então vamos encerrando, vamos agradecendo por essa participação, por esse momento único, momento de conversa, de reflexão sobre a filosofia espírita, os ensinamentos evangélicos trazidos por Jesus e que possamos, Pai, sermos fortalecidos e abençoados ao longo da semana e que possamos ser assistidos pelos benfeitores amigos para que caminhemos no sentido da transformação, abraçando o jugo leve de Jesus. Obrigada pela presença, participação. Até a próxima. Assim seja. Obrigado, obrigada, Ângela. noite. Boa noite para Obrigada. todos. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, semana a boa Boa todos. noite. Um noite. abraço para Boa todos. semana a Boa noite. todos. Tchau, tchau. Boa semana. Boa Boa noite. semana a Boa todos. Tudo de semana. bom.